Modo de operação por listas. Este modo de operação é uma funcionalidade avançada que foi introduzida nas versões mais recentes das cargas eletrônicas DC8540. Está disponível só nos modelos com versão de firmware 1.60 ou posteriores. Essa característica permite que a carga funcione de forma dinâmica, alterando seus valores de acordo com a sequência pré-estabelecida. Nesse modo, é possível programar uma série de passos na memória, permitindo que a carga DC seja usada em aplicações de testes automáticos ou testes do tipo passa-falha. Este modo não pode ser usado em conjunção com outros modos normais de operação explicados anteriormente. Neste modo, a carga poderá ser configurada em até 100 passos, e em cada passo um modo de operação entre CC, CV ou CR. Um valor de corrente, tensão ou resistência e um tempo de duração poderá ser programado. Limites de tensão e corrente podem também ser programados a fim de determinar condição de erro, que, se forem identificados, irão gerar um alarme indicando uma condição de falha. Após a programação, a carga poderá operar em forma automática, executando testes específicos que podem ser usados em uma linha de montagem para verificação da funcionalidade dos itens fabricados ou ainda de laboratório. Temos 4 steps com 5 segundos cada um. No primeiro step temos 1 A em corrente constante, 2 volts em tensão constante, 10 ohms em resistência constante e, de novo, 2 A em corrente constante. Para verificar se a carga 8540 tem a versão de firmware 1.6 ou superior, primeiro desligue a carga. Em seguida, tecle CView e, enquanto mantém essa tecla pressionada, ligue a carga novamente. A indicação superior no display mostrará VER. Se esta versão for 1.6 ou superior, a carga poderá ser usada no modo listas. Caso seja inferior, não permitirá o uso em listas e nem possui capacidade de ser atualizada para tal. Para iniciar a carga 8540 no modo de lista, primeiro desligue a carga. Em seguida, tecle B. Enquanto mantém a tecla pressionada, ligue a carga novamente. Nesse momento, a carga entrará no modo de listas e todas as outras funções da tecla não funcionarão mais como no modo normal. A estrutura usada no modo de lista da carga 8540 permite programar e armazenar até 4 sequências com no máximo 25 passos em cada sequência. A memória interna da carga é dividida em 4 blocos para armazenar as sequências. Os 4 blocos estão associados às teclas A, B, C ou D. A sequência A armazena os passos de 0 a 24. A B armazena os passos de 25 a 49. A C armazena os passos de 50 a 74. E a D armazena os passos de 75 a 100. 100 passos podem ser armazenados, mas é permitido rodar somente uma sequência por vez. Assim, se desejar rodar os passos de 0 a 24, a tecla A deve ser acionada. Após chegar ao passo 24, a sequência será interrompida. E caso seja necessário rodar uma nova sequência, uma das teclas A, B, C ou D deverá ser acionada novamente, dependendo da série que deve ser executada. Cada uma sequência deve ter menos de 25 passos. Um valor de 0 deve ser programado. Caso uma sequência deva ter menos de 25 passos, um valor de 0 deve ser programado. Após iniciada a sequência, ela só será interrompida se esse valor de 0 for verificado, ou se o 25º passo for atingido. Uma condição de erro excedendo os limites programados também irá interromper a execução da sequência. Nesse caso, um bip soará por 5 segundos e o display irá mostrar na parte superior o passo onde o erro ocorreu, com a indicação de SP0 para o passo 0, por exemplo. E na parte inferior a indicação Error, ERR. Na condição de erro, os terminais da carga serão automaticamente desligados por segurança. Etapa 1. Selecione o passo a ser programado. Pressione Shift e em seguida CView para entrar no menu de programação das listas. O display indicará o passo a ser programado. Para iniciar um programa a partir do zero, deixe como está. Porém, caso seja necessário alterar o passo já programado, use o encoder rotatório para mudar o número do passo.
As teclas A ou B mudarão o dígito a ser configurado. Após entrar todos os parâmetros desse passo, ele será incrementado automaticamente para o passo seguinte. Pressione CView para configurar o próximo parâmetro. O display indicará Type na parte superior e na parte inferior o modo de operação entre CV, CC ou CR deverá ser configurado. Use o encoder rotatório para selecionar o modo deste passo. Pressione CView para configurar o próximo parâmetro. Etapa 3. Selecione o valor deste passo. Selecione o valor desejado para esse passo de acordo com o modo selecionado no passo anterior. Este será o valor de corrente, tensão ou resistência que a carga deverá drenar. Se um valor 0 for programado, ele denotará o fim da sequência, que irá ser interrompida no passo onde esse valor foi inserido. Na parte superior do display, aparecerá a indicação DAT. E na parte inferior, o valor deve ser configurado usando o encoder rotatório e as teclas A e B. Pressione CView para configurar o próximo parâmetro. Etapa 4. Selecione a duração desse passo. Um tempo de duração entre 0,4 e 25 segundos deverá ser programado para este passo. Na parte superior do display aparecerá a indicação DT e na parte inferior o valor do tempo que deve ser configurado usando o encoder rotatório e as teclas A ou B. Pressione CView para configurar o próximo parâmetro. Etapa 5. Selecione o limite superior da tensão de entrada. Este parâmetro é usado para limites de teste que devem estar dentro de determinadas faixas. Aqui, o valor de limite superior da tensão de entrada deverá ser configurado. Se a tensão de entrada for maior que esse limite, a sequência irá parar e uma condição de erro será indicada. Na parte superior do display aparecerá a indicação HU. E na parte inferior, o valor do limite superior da tensão de entrada deverá ser configurado usando o encoder rotatório e as teclas A e B. Pressione CView para configurar o próximo parâmetro. Selecione o limite inferior da tensão de entrada. Agora, o valor de limite inferior da tensão de entrada deverá ser configurado. Se a tensão de entrada for menor que esse limite, a sequência irá ser interrompida e uma condição de erro será indicada. Na parte superior do display aparecerá a indicação LU, e na parte de baixo, o valor do limite inferior de tensão deverá ser configurado usando o encoder rotatório e as teclas A ou B. Pressione CView para configurar o próximo parâmetro. Etapa 7. Selecione o limite superior da corrente de entrada. Este parâmetro é usado para limites de testes que devem estar dentro de determinadas faixas. Aqui o valor de limite superior da corrente de entrada deverá ser configurado. Se a corrente entrando na carga for maior do que esse limite, a sequência irá ser interrompida e uma condição de erro será indicada. Na parte superior do display aparecerá a indicação HA e na parte inferior o valor de limite superior da corrente de entrada deverá ser configurado usando o encoder rotatório e as teclas A e B. Pressione CView para configurar o próximo parâmetro. Selecione o limite inferior da corrente de entrada. Agora, o valor de limite inferior da corrente de entrada deverá ser configurado. Se a corrente entrando na carga for menor do que esse limite, a sequência irá ser interrompida e uma condição de erro será indicada. Na parte superior do display aparecerá a indicação LA. E na parte de baixo, o valor do limite inferior da corrente de entrada deverá ser configurado usando o encoder rotatório e as teclas A e B. Pressione CView para configurar o próximo parâmetro. Etapa 9. Repita as configurações para os próximos passos. Os próximos passos devem ser configurados da mesma forma como indicado nas etapas de 1 a 8. Caso seja necessário parar a sequência em um determinado passo, configure o valor de 0 indicado na etapa 3. Etapa 10. Salve a lista. Após finalizar as sequências, pressione Shift e em seguida CView para salvar a sequência e sair da programação.